Olá pessoal, como estão? Todos bem? Espero que sim. Chegamos ao 11º trabalho de Hércules. Hércules no Jardim das Hespérides. Hércules vai ter que descobrir onde fica esse jardim, onde crescem árvores que dão frutos dourados, pomos dourados. Mas não é só isso. Esse jardim, cuja localização é conhecida por poucos, ele também é guardado por 3 ninfas e por um dragão. Mas antes de continuar a história, deixa eu me apresentar para aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Eu sou o Fabiano Costa, sou um cara que é apaixonado por mitologia, por contos, por histórias e também pelas lições que elas podem nos ensinar. Eu tenho feito vídeos aqui sobre os 12 trabalhos de Hércules e tenho trazido o que esses símbolos representam, quais são as lições que eles nos trazem, que nos ajudam a crescer como pessoas, que nos ajudam a crescer como seres humanos. Então, se você está chegando agora, gosta desse assunto, já se inscreve no canal, já deixa o teu likezinho ali, já compartilha com outras pessoas que você sabe que gostam também desse assunto, que gostam de mitologia, que gostam de histórias, que gostam de assuntos que fazem crescer e se desenvolver como ser humano. Bom, vamos à nossa história então. Hércules recebeu então essa tarefa, encontrar o Jardim das Hespérides e colher os frutos dourados, os pomos dourados. O que são essas Hespérides, afinal de contas? As Hespérides são ninfas. Para ser mais exato, são 3 ninfas, filhas de Hésperes, que seria a personificação do entardecer, e do titã Atlas. Elas são as únicas que podem se aproximar e colher essas maçãs sem serem atacadas por Ladão. Ladão é um dragão que tem várias cabeças. Em algumas versões ele tem 9 cabeças. Em outras versões ele tem 100 cabeças. E o que faz de Ladão um vigia tão eficiente é que enquanto algumas cabeças dormem, outras ficam acordadas, vigiando, ou seja, ele nunca está realmente dormindo, que torna impossível pegá-lo desprevenido. E quem colocou o Ladão e as Hespérides, as ninfas, protegendo esse jardim, foi a dona desse jardim, que é Hera, a esposa de Zeus. Essas árvores foram dadas a Zeus e Hera quando eles se casaram. E quem presenteou eles com essas árvores tão maravilhosas, que dão esses frutos tão magníficos, os pomos dourados, foi a própria Terra. Gaia, a personificação da Terra, a Terra como uma divindade, deu esse presente a eles. E quem come desses frutos, né, dos pomos dourados, adquire então sabedoria, beleza, imortalidade, adquire atributos divinos, atributos que são reservados ali aos deuses. Bom, o primeiro desafio de Hércules é encontrar o paradeiro desse jardim. Ele sai vagando pelo mundo sem rumo, procurando norte, sul, leste, oeste, até que um dia, quando ele estava percorrendo ali ao lado da margem de um rio, seguindo o leito do rio, ninfas do rio disseram para ele que Nereu, o velho do mar, era um dos poucos seres, né? Porque ele não era uma pessoa, era um ser, era um dos poucos seres que conhecia a localização do jardim. Hércules sabia que Nereu ele ficava no mar Egeu. Nereu era uma divindade marinha anterior a Poseidon. Era atribuído a Nereu, antes do advento de Poseidon, o domínio sobre os mares. Mas, na verdade, o lar de Nereu, o domínio ali de Nereu, era mais o mar Egeu. Era ali que ele se concentrava. E ele era um ser, ele era conhecido como o Velho do Mar, justamente por ser uma divindade antiga, um ser bastante antigo, e ele tinha alguns dons.
Entre os dons que ele tinha, havia o dom da previsão, ele previa o futuro, né? E ele também era capaz de se transformar em várias formas diferentes. Só que o humor de Nereu era um pouco imprevisível. Às vezes ele saía do mar e dizia aos homens, né, contava aos homens suas visões, suas previsões, mas muitas vezes ele não era tão colaborativo. E dizem que Nereu era um velhinho casca grossa, era difícil dobrar a vontade dele. Hércules, sabendo de tudo isso, ele se dirigiu ao mar Egeu e encontrou Nereu. E assim que se aproximou do velho do mar, Hércules se agarrou ali à cintura dele, deu um abraço forte para impedir que Nereu fugisse. Nereu então começou a se transformou em um touro, se transformou em um cavalo, se transformou em um golfinho. Várias transformações, várias criaturas, várias formas diferentes. Água, fogo, tudo isso tentando se livrar do abraço, do aperto ali de Hércules. Mas Hércules disse a ele que só ia soltá-lo se ele contasse onde ficava o tal do jardim. Nereu era teimoso, Hércules também, e durante algum tempo eles ficaram ali naquele abraço, até que Nereu se deu por vencido e contou a Hércules que o jardim ficava no ocidente. Para quem lembra do trabalho anterior, os bois de Gereão, a ilha onde ficavam os bois ficava no oriente. Lembra? Oriente-se. Agora, Hércules vai para o ocidente. Hércules se colocou então a caminho do ocidente, seguindo a direção apontada por Nereu, para encontrar os jardins. E em determinada altura, ali, em determinado ponto do caminho, ele começou a escutar um lamento de dor, de sofrimento, um gemido, e foi até lá ver o que estava acontecendo. E encontrou Prometeu. Prometeu, também um titã, estava acorrentado a uma rocha, e aves. Algumas versões dizem que era um grande abutre, um grande urubu ou uma águia. Eu prefiro a versão da águia, porque a águia é a ave símbolo de Zeus. Então, Prometeu ali acorrentado a uma grande rocha e uma ave vinha e bicava-lhe o fígado até consumir o fígado dele. Isso durante o dia, porque durante a noite, como ele era um titã, uma divindade, o fígado se regenerava. E no dia seguinte, voltava a ave e bicava novamente o fígado, devorava ali o fígado do Prometeu, dando a ele um sofrimento ali incalculável. Prometeu foi colocado ali e sofria esse castigo por uma determinação de Zeus. Prometeu, ele é o criador da raça humana. Como ele e o irmão dele, Epimeteu, ficaram ao lado dos deuses do Olimpo na guerra entre titãs e deuses, uma guerra chamada Titanomaquia, eles receberam então os favores de Zeus. Epimeteu criou todos os outros seres, distribuiu ali entre esses seres todos os atributos, como garras, asas, nadadeiras, chifres, presas, enfim. Só que assim, o Epimeteu, a etimologia do nome não. Significa aquele que faz antes de pensar. E já Prometeu é aquele que pensa antes de fazer. Então, enquanto o Prometeu estava ali pensando que atributos que ele ia dar para a criatura que ele ia criar para o ser humano, o Epimeteu já havia distribuído todos os atributos para todas as outras criaturas. Então, por isso que o ser humano tem unhas fracas, dentes frágeis, não possui cauda, não possui asas, não possui nadadeiras. Mas Prometeu, ele criou um vínculo com aqueles seres que são fruto dele, da ideia dele. E ele tinha ali um apego tão grande que queria ver aqueles seres se desenvolverem. E por isso ele roubou o fogo sagrado dos deuses, o fogo que simboliza conhecimento, que simboliza a consciência, né? E entregou aos homens. Zeus, indignado com isso, com essa traição de Prometeu,
determinou que o castigo dele seria ficar amarrado, acorrentado a esse rochedo durante 30 mil anos, isso em algumas versões, que segundo alguns mitólogos, né, alguns historiadores, esses 30 mil anos seria o tempo necessário para que a humanidade crescesse e se desenvolvesse até que realmente merecesse usar o fogo sagrado. Outras versões dizem que ele deveria ficar ali eternamente, sendo castigado pela traição. Hércules, assim como Prometeu, se apiedou da raça humana e quis entregar à humanidade o fogo, e foi a partir do fogo, né, que a humanidade se desenvolveu. Hércules também achou injusto o castigo que foi dado a Prometeu e decidiu libertá-lo. Ele matou a águia de Zeus e rompeu ali com sua força as correntes que prendiam o Titã. Se nos aprofundarmos mais nessa história, e essa história é uma história muito longa, precisaríamos de vários vídeos para contar ela, isso fazia parte dos planos de Zeus. Zeus já contava que o seu filho corrigisse algumas decisões que ele havia tomado e que então ele depois se arrependeu. Ele percebeu que já não era mais uma decisão justa. Então Hércules encontrar Prometeu fazia parte sim dos planos de Zeus. Então Prometeu, agradecido por Hércules ter libertado ele, ajudou Hércules na tarefa dizendo o seguinte: Hércules, você não deve entrar no jardim, você não deve enfrentar Ladão, você não deve se encontrar com as ninfas. Próximo à entrada do jardim, você vai encontrar Atlas, o Titã. Ele é pai das ninfas. Peça que ele colha as maçãs. Ele colha os pomos de ouro para você. Hércules fez isso. Quando chegou próximo aos jardins, encontrou Atlas. Atlas é aquele titã que foi castigado após os titãs terem sido derrotados pelos deuses do Olimpo. Atlas recebeu como castigo carregar sobre seus ombros, sobre suas costas, o peso do mundo. Ele era conhecido por sua extrema resistência, uma resistência incomparável, uma força enorme, mas uma resistência incomparável. Ele é símbolo de resistência. E, claro, em algumas versões ele carrega o peso do mundo, em outras versões é o peso da abóbada celeste, o peso da existência. Disso nós vamos tratar lá no segundo vídeo, né, na interpretação dos símbolos deste mito. Então, Hércules encontrou Atlas, pediu a ele que colhesse os pomos de ouro no jardim para que pudesse concluir o seu trabalho. Atlas, mais do que rapidamente, concordou, afinal, ele tinha uma condição para poder colher as maçãs e entregá-las a Hércules. Essa condição é que Hércules segurasse ali por um tempo esse peso, o peso dos céus, né, que ele já estava há tanto tempo carregando sobre seus ombros. E também, só dessa forma, o Atlas poderia sair dali e ir até os jardins. E Hércules aceitou a condição. Tomou o peso do mundo sobre suas costas. Aqui atrás eu deixei uma imagem do Atlas carregando o mundo ali, né? Isso é só um símbolo, né? Um significado. E foi até os jardins. Provavelmente, eu gosto de pensar na versão que Atlas pediu às filhas, que eram as únicas que podiam se aproximar das árvores e colher as maçãs sem serem atacadas pelo dragão, o Ladão. Eu gosto de acreditar que ele foi lá, teve um encontro com as filhas, conversou com elas, matou a saudade e elas entregaram a ele as maçãs. Um entendimento também aqui do por que o Hércules não foi até lá, porque vou aproveitar agora esse momento já para citar isso. Hércules, em algumas versões desse mito, ele não teria condições de enfrentar o dragão. Ele não teria forças para vencer o dragão. Em outras, ele não teria força para resistir ao encanto das ninfas. Prometeu, percebendo isso, aconselhou ele que ele não fosse lá, não fosse até o jardim. Por isso que ele precisou pedir que Atlas fizesse isso. Atlas
recebeu ali os pomos, né, as maçãs douradas das suas filhas, e voltou até o local onde estava Hércules. Só que Atlas acabou mudando de ideia ali na última hora. Afinal de contas, ele tinha conseguido se livrar daquela tarefa tão árdua, né? Aquele fardo tão pesado que é carregar sobre os seus ombros o peso da existência. Então ele acabou dizendo para o Hércules que ficasse ali, que ele mesmo ia entregar os pomos dourados ao primo dele, o rei Euristeu. Hércules percebeu que Atlas não queria voltar ali para o seu castigo e ficou preocupado. Ele não podia simplesmente soltar o peso do mundo, isso ia acabar com a existência. Hércules teve que usar um pouco ali de malandragem. O que ele fez? Ele fingiu que concordava de ficar no lugar ali do Atlas, mas pediu um favor. Pediu que pelo menos Atlas segurasse só mais um pouquinho o peso da existência, para que Hércules pudesse colocar sobre seus ombros ali, sobre os seus ombros, a pele do leão de Nemeia, como se fosse uma almofada, para proteger um pouco ali, diminuir o desconforto que todo aquele peso estava causando. Atlas, agora sendo ele o inocente, aceitou. E assim que Hércules colocou o peso do mundo sobre as costas ali de Atlas, recolheu as maçãs, deu ali um tchauzinho para o Atlas e levou as maçãs até o seu primo Euristeu. Euristeu não sabia o que fazer com as maçãs douradas e simplesmente devolveu, entregou elas novamente a Hércules. Hércules, que agora já está no seu 11º trabalho, já está num estágio bem desenvolvido do seu crescimento pessoal, ele sabia que aquelas maçãs, com aqueles dons que elas ofereciam, elas não poderiam ficar à solta e não poderiam ficar à mercê ali dos mortais. E ele entregou essas maçãs, os pomos dourados, à sua deusa protetora, Atena, que por sua vez devolveu as maçãs aos lugares de fato a que elas pertencem, ou seja, ao Jardim das Hespérides. Essa é a história do 11º trabalho de Hércules. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, nós vamos entender os símbolos que estão por trás dessa história. O que essa história nos ensina? Tá? Quem ficou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí agora para me dar aquela força, me dar aquela moral. Deixa o joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus parentes, com seus conhecidos. De repente alguém que gosta de mitologia também, para trocar uma ideia do que significou essa história, ou para acompanhar junto aí o próximo vídeo que vai trazer o significado, ou alguns dos significados. Porque os mitos, eles não têm um único significado, eles trazem vários significados e vários ensinamentos que vão se adequando de acordo com a época em que a gente interpreta eles. Certo? Então tá. Eu agradeço de coração a quem ficou até o final do vídeo e, como sempre, desejo puro de coração que vocês fiquem bem, fiquem com Deus.